dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Desporto Real, aqui na BCL TV. Esse não é o melhor programa, mas é diferente. E a diferença torna-se melhor. Hoje temos como comentador, o nosso comentador desportivo, Simão Sequeiro, que também é Mister de treinador. Bom dia, Mister Simão. Bom dia, muito obrigado. Como destaque, temos a nota que dá conta que Ejaita pode representar a seleção. Vamos também falar acerca dos jogos do Moçambola, que estão muito quentes, da goleada do Black Bulls, e vamos falar também acerca do Euro. Tudo isso e muito mais aqui no seu programa Desporto Real. Começamos com a notícia que dá conta que Parquinho volta a casa. Assim vai o nosso futebol. Alguns saem de lá para cá. Parquinho é o novo reforço da AD Vilanculos, deixando o Incomate de Chinavano. Parquinho volta a casa que bem conhece, com um contrato de uma temporada, ou seja, até final da presente temporada. Bom, é uma boa notícia para os adeptos do ADV, que é um jogador a ter em conta. Parquinhos já foi um jogador que representou a nossa seleção, então é um jogador que vai trazer um brilho ao ADV. Acha que Parquinho ainda está com aquele pulmão, porque sabemos que Parquinho era uma das nossas promessas para o futebol. Era o nosso futuro. Agora, Parquinho está a reativar-se. Vimos o que estava a fazer um bom trabalho no Incomate. Com o treinador Arthur, ele conseguia ser ele mais 10 jogador. Mas agora saiu o Arthur, entrou o Danilo Ampos. Ele teve um convite com NH, com a ADV de Vilanculo. Então espero que ele... Acha que essa decisão do ADV de Vilanculos em contratar o Parquinho é uma decisão acertada? Acho que sim, acho que é uma decisão acertada, porque Vilanculo neste momento está para lutar para uns lugares, digo cimeiros, mas acho que com a chegada do Parquinho dá mais, porque Parquinho é um jogador muito vertical, que gosta de desafiar um para um. Exato. O que acha que falhou para que o Parquinho não tivesse dado continuidade? Porque sabemos que o Parquinho já era um jogador da seleção nacional. Vimos em 2014 com João Cissano, aquela seleção que João Cissano foi até a final da COSAFA. Então o Parquinho estava naquele leque de jogadores. Então era uma promessa, porque era um jogador que conseguia de um para um. O que acha que falhou para que o Parquinho não pudesse continuar na mesma senda? Bom, às vezes falamos que as pessoas que te rodeiam, às vezes te complica a vida. Ele talvez esteve meio mal acompanhado quando esteve em alta, então começou a exigir séries de coisas, mas agora acho que regressou, está a ver que ele tem outra maturidade agora. Espero que volte a jogar a um bom nível e volte à nossa seleção. Precisamos dele. O que acha que falta para os nossos jogadores quando atingem? Porque vimos muitas das vezes que certos jogadores atingem um certo nível, como o caso de Parquinho, né? Que atingem um certo nível e depois tem uma recaída de nível. Esse é um caso que acontece muito aqui, principalmente no Moçambola. Parquinho não é o único, também temos o Diogo, que também atingiu um certo nível, era jogador da seleção nacional, mas de repente o desnível dele caiu. O que acha que está a falhar para que esses jogadores possam atingir um certo nível, mas depois possam cair? Bom, eu diria, como disse no início, que quando estás mal acompanhado ou mal rodeado, aí corres mais risco de não prosseguir. Agora tem muitos psicólogos e talvez os clubes deviam optar... Algo interessante que falou, mal acompanhado. Então, gostaria que definisse isso de mal acompanhado. Bom, em uns lençóis. Digamos que quando digo mal acompanhado, as pessoas que estão à sua volta, Sim. se calhar desde casa até ao clube. No clube, porque
é no clube, se calhar, onde ele tem mais tempo do trabalho, para onde se sente mais à vontade, porque está aí com o treinador, se calhar um treinador que gosta de falar um para um com o jogador, dá mais esperança ao jogador que isto, quando tu fores a fazer isto, tu tens capacidade de atingir este nível, mas quando tu deixar isto, ir para isto, então o teu nível não vai prosseguir. O Mr. Simão Siqueiro tem conhecimento que tem certos jogadores que até jogam no Moçambola, mas que ainda têm determinados vícios que um jogador não pode ter. É aí que eu dizia que é este mal acompanhado. Quando um jogador se mete em vício, bebedera, é o pior dos vícios que cá temos. Então, com essas amizades que o jogador perde tanto noite, uma Perde coisa muito, sim. é Um uma jogador coisa não pode perder noite de qualquer maneira. de qualquer maneira, Sim. de qualquer maneira. E eles perdem onde nas baracas, Nas barracas. então Ficam muito expostos. ficam muito expostos, então acaba ficando assim, sem este desenvolvimento que nós, como moçambicanos, como adeptos de futebol, gostaríamos de ter. Que apelo gostaria de dar aos jovens, as novas promessas que estão a vir para que não possam engrenar nesse mundo, porque sabemos que é um mundo muito que mata o futebol. Bom, neste momento, como há muitos jovens jogadores a se lançar, eu diria aos mesmos que prestem muita atenção no trabalho, se foquem mais no trabalho. É claro que agora o tempo já permite para o jogador ir à escola e fazer futebol. Então, se foque mais na escola ou no trabalho do clube e ouve mais os mister, porque misters são pessoas que passaram, se calhar, essas dificuldades até chegar agora, têm uma capacidade de explicar aos jovens. E sabemos também muitas das vezes que muitos dos jogadores têm uma certa não sei, um certo déficit com a caneta. Muitos deles não gostam de caneta. O que acha dessa posição? Bom, isto foi nos momentos passados, mas agora já há mais abertura para ainda crianças, jovens, ainda continuar a estudar. Agora não há muita carga de trabalho em termos de treino, então há muito espaço para os jogadores fazer 4 horas de tempo no clube, depois sair do clube para a escola. Tendo em conta que o futebol hoje em dia também é uma ciência. É uma ciência de facto. Os jogadores até podem começar a ir à escola depois, mais tarde, e ir ao clube. Agora, os clubes adotaram o sistema de dar treinos 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Então, tem que acompanhar este movimento todo dos jogadores. Muito bem, muito bem. E vamos falar também de um certo assunto, é naturalização de certos atletas. O que acha de naturalização de certos atletas que vem acontecendo? Vemos que a federação agora está a apostar em naturalizar certos atletas que alguns não são moçambicanos. Bom, isto também dá outra capacidade ao treinador de escolha. Quando tem um leque de 30 jogadores, ou ter um leque de 50 jogadores, há muita diferença no momento da escolha. Quanto à nacionalização, já vimos grandes seleções como a França está a viver quase, acho que 50 ou mais por cento de jogadores são, quer dizer, não são da natureza, ou são jogadores... Vimos que muitos deles são africanos. Muitos deles são africanos, olha só. São africanos, quer dizer que temos muito talento. Muito bem, vamos para esse apontamento. Ejaita pode representar os Mambas. O nigeriano Ejaita, atual melhor marcador do Moçambola com 9 golos, está a um passo de poder representar os Mambas. O nigeriano está sendo naturalizado para poder representar Moçambique e o mesmo disse preparado para representar os Mambas. O atleta que atua na Black Bulls tem 21 anos de idade. Tá bom, está a ver? Ainda é jovem, é um jogador que dá promessa. Espero que isto não aconteça o mesmo que aconteceu com João. Mas há quem diz que o caso de João, ele cobrou muito dinheiro. Não sabemos, porque ele não veio impresso a dizer o que aconteceu. Mas espero que desta vez não aconteça com a Jata o que aconteceu com o João. Porque
este ainda é jovem, ao contrário de Joano, que tinha já uma uma certa idade, já talvez por aí que disseste que exigiu mais coisas. Mas este ainda é jovem, temos que carinhar um menino, ainda está bem no Black Bulls, pode dar mais passos para o estrangeiro. Mas esperamos nós, moçambicanos, nós adeptos do futebol, ver este jogador a jogar na nossa seleção. Acha que o futebol de Jaita vai se enquadrar nos Mambas? Já está a se enquadrar muito bem no futebol moçambicano. Está aí na Black Bull, é o melhor marcador do Moçambola, até 9 gols. Acho que o treinador está a observar isto, está a ver do jeito como ele movimenta na Black Bull e pode passar para a seleção e movimentar da mesma forma. Acha que a seleção vai acolher de bom agrado, sabendo que não é... Porque existe diferença. Existe um jogador que tem nacionalidade que não é moçambicana, mas que o seu pai é moçambicano. Mas o caso do Ejaita é diferente, porque sabemos que Ejaita é nigeriano. Os pais são nigerianos. Então, acha que a seleção vai acolher bem esse atleta? Bom, podemos dizer que os pais são nigerianos e ele pode ter nascido aqui em Moçambique. 21 anos, ainda é jovem, se calhar nasceu aqui, está há um tempo aqui. Acredito que fez a formação na Black Bull, então já tem espírito moçambicano, merece estar na nossa seleção. Quanto ao acolhimento, os moçambicanos, como sabe, são pessoas que gostam de acolher os jogadores. E isto fica a ganhar a nossa seleção, fica a ganhar também o grupo onde ele estará nas nossas seleções. Porque ainda é um jogador que pode jogar na seleção sub-21 e a seleção olímpica. É a seleção olímpica, sim. Antes de passar para a seleção A. Ainda tem muito tempo para se enquadrar com outros jogadores. Acha que podemos contar com o Ejaita na COSAFA? Sabemos que a aí já há duas coisas. O processo de naturalização, se eles forem sellers a fazer isso, até podemos ter este atleta a jogar e talvez íamos lutar nos lugares cimeiros, o primeiro, como já fizemos, ficamos em segundo em 2014 na era João Santos. Talvez agora é o momento de atacar para trazer o título. Alguns dos jogadores são estes que jogaram nos sub-20 com o Mr. Dário Monteiro, então sabe, conhece já a filosofia de estar num campeonato africano daquela dimensão. Vimos a afirmação depois do segundo jogo dos Mambas, o Horácio Gonçalves, que afirmou que vai à CONSAFA atrás do título. Acha que a seleção olímpica tem capacidade de ir a uma CONSAFA, porque ele disse que vai com a seleção olímpica, mas vai atrás do título. Acha que a seleção olímpica terá capacidade de ir disputar o título na CONSAFA? Isto é uma coisa que sempre digo, o processo de preparar o jogador, o nível psicológico, ele já está a incutir no jogador que eles são bons, são os melhores de Moçambique, por isso foram convocados. Então, quando o treinador prepara o jogador desta maneira, dá a capacidade de, quando chegar no jogo, jogar de igual para igual, ou se achar superior aos outros jogadores. Por isso, acredito, é esta mentalidade que nós, moçambicanos, devemos ter. O nosso selecionador está a fazer muito bem a incutir esta mentalidade. O que achou da filosofia do novo selecionador nacional? Porque vimos que o modelo do jogo mudou praticamente. Bom, o modelo de jogo não direi mudou, mas o sistema tático de jogo. O modelo de jogo ainda continua o mesmo, de bola para o pé para o pé, jogador a jogador. Mas o sistema tático já mudou um bocadinho, já vimos os laterais direitos como esquerdos já atacar mais com profundidade. Mas aí ele usa mais os laterais direito e esquerdo a subir o ataque. Acaba sendo um bocadinho meio tarde o timing, porque estamos a ver o defesa direito ou defesa esquerdo. Tem que correr uns 50, 40 metros para cruzar a bola para a área. Mas se fosse um médio que está mais próximo, nos 30, 25 metros, era simples. Mas é o sistema dele, temos que respeitar. Vimos um treinador muito atrevido que usou 3 centrais. Acha que essa filosofia de usar 3 centrais
vai valer para os Mambas? Para a Ah, seleção A? há um momento que pode valer, por exemplo, quando estivermos a jogar com Camarões, Costa de Marfim, precisamos de estar mais com a defesa mais aguarnecida. Mas vamos, acreditamos. O que achou da prestação dos jogadores lá, dos Mambas, do próprio capitão Bruno Langa? Bom, o capitão Bruno Lano, como disseste, é um jogador que está em alta. Vimos que no Amora foi o melhor também lateral O esquerdo. melhor Claro, lateral esquerdo e foi premiado. Vimos há dias que ele foi premiado como um dos melhores da liga, não é? tá vendo? É claro que ainda está numa divisão muito inferior, mas Exato. é um jogador também a ter em conta. Como também o guarda-redes é um dos destaques, até no Moçambola, sim, Hernani. o Hernani, até no Vimos que Moçambola, fez ali grandes defesas incríveis. incríveis o que vimos no Estádio Que Nacional. já não estávamos habituados a ver guarda-redes da seleção nacional a fazerem aquele tipo de defesas. Bom, há que destacar isto, desde que tivemos o Capango, ainda não temos um guarda-rede que dá confiança à seleção. Claro que depois do Capango tivemos vários bons guarda-redes, mas nunca transmitiram a confiança que... Tivemos grandes guarda-redes mesmo. Sim, bons, são bons, só que não transmitiram a confiança do Capango. Às vezes, ser guarda-redes é um lugar onde é mais privilegiado. Então, quando um jogador que está ali como guarda-redes, mas não consegue transmitir essa segurança aos defesas centrais, até pode ser bom, mas vai falhar porque não deu a confiança aos seus pares. Vimos que a nossa seleção, nos últimos tempos, Frenkie é que era o titular. Na ausência de Frenkie, era o José Guerreiro. Acha que o Hernani pode vir a substituir o Frenkie, porque sabemos que o Frenkie, muitas das vezes, quando era alinhado, os moçambicanos ficavam com o coração na mão. É aí que eu disse, a concentração do jogador, a confiança que o jogador dá ao jogador. E também falei que podia estar um bocadinho mal rodeado em nível psicológico. Isso, o Hernani agora está praticamente bem, psicologicamente bem, dá confiança, estamos a ver no Foro Verde Maputo, e isso leva e transmite, leva para a nossa seleção. Muito bem. Vimos também um jogador que se destacou muito nos Mambas. Estamos a falar do Estevão Novella, que fez grandes golos nos 2 jogos. Fez golos. O que acha desse avançado da Liga Desportiva? Acha que é uma futura promessa? É futuro, sim. Temos o futuro na nossa seleção. Não direi, porque ainda é cedo, falar que ele vai fechar o lugar do Tico-Tico ou de Dar Monteiro, mas com trabalho, ele está com Dar Monteiro, se calhar Dar Monteiro pode emprestar a ele algumas dicas, como ele marcava muitos golos, talvez por aí. E também tivemos o Melk também esteve em grande. Mas não só esses 2 jogadores, também na linha média vimos o Milton, que também está a ajudar de boa maneira o Costa de Sol e demonstrou ser um jogador com grande potencial. A ter em conta, vimos também o reforço, digamos, entre aspas, porque não jogou o jogo contra Botswana, mas esteve no jogo com a Eswatini. Falo do Jen Katam. Jen Katam então, também esteve em grande esteve em grande. Mas numa primeira parte que esteve um pouco apagado. Bom, eu não diria apagado, mas como é que a equipa joga, então era mais toques, sempre circulação da bola. Então não houve aqueles lances que ele gosta de profundidade, como dizia aqui, sempre esperávamos os laterais direito e esquerdo para cruzar as bolas. Então ele esteve ao sistema do treinador. Vimos que até ele chegou a ser substituído. O que acha que causou a substituição do Jen Katamo, porque foi uma substituição inesperada? Isso é normal no jogo. Há momentos que talvez temos que diminuir os avançados, meter os médios para conseguir fechar. Estávamos já a 1-0 quando ele é substituído, mas um pouco depois empatamos. Mas era um momento crucial do jogo, precisávamos de ficar ou no empate ou na vitória para ganharmos o triangular. Defender mais, né? Muito bem, vamos para a nota que dá conta que Estevão Novella, futura promessa.
O internacional moçambicano Estevan Novella, avançado da Liga Desportiva de Maputo, fez uma estreia em grande na seleção. 2 jogos, 3 golos. Será esta a nova promessa da seleção nacional? A seleção neste momento está cheia de jogadores que chamamos de promessa. Então aí vem o destaque que sempre digo, o psicólogo da nossa seleção. Quer dizer, tem que trabalhar bem, mais com esses atletas, para não se perder. Não, também falamos agora que os que estão no topo depois têm algumas exigências que os clubes depois não têm, então se perdem. Então vamos acompanhar esses jogadores para termos um futuro. Mas vemos um Estevão Novella que no Moçambola não tem feito muitos golos, nos surpreendeu aqui nos Mambas. O que acha que tem falhado para que na Liga ele não possa ser aquele que faz tantos golos assim, como nos provou nos Mambas? Nos Mamba falamos também do sistema. No sistema da Liga, talvez meio diferente. Meio diferente, mas ele não se enquadra melhor. Mas já acredito que o treinador da Liga prestou muita atenção no que viu na seleção, então vai enquadrar ele de modo a estar bem na seleção e estar muito melhor na Liga, porque é na Liga onde está há muito tempo. É na Liga onde está há muito tempo, é na Liga onde disputa semana após semana. Semana após semana, sim. Acha que o Dário Monteiro irá mudar a tática do jogo? Não vai mudar, mas vai meter ele no sistema tático dele e talvez explicar mais o que ele quer do Esteva e ele vai se enquadrar. Bom, há treinadores que um jogador, quando não tem muita técnica, então deve usar mais a velocidade. Então ele tem isto, ele vai se enquadrar, acredito. Muito bem, um apelo aos jovens moçambicanos, porque muitas das vezes os jovens, quando estão nessas idades mesmo do Estevão Novella, é nessas idades que muitos jogadores se perdem. Falamos aqui do Parquinho, falamos aqui do Diogo, que eram grandes promessas para o nosso futebol, mas que hoje em dia, é de se lamentar. Muito bem, vamos para uma outra nota. FIFA garante apoio ao futebol feminino em Moçambique. A Federação Moçambicana de Futebol, representada pelo secretário-geral Hilário Madeira e pelo diretor técnico nacional, participaram numa reunião virtual com o Departamento Feminino da Federação Internacional de Futebol Amador, FIFA, onde realçou acelerar com o desenvolvimento do futebol feminino no país. Isto já é bom para todos nós, para a nossa seleção, muito bom. Já estamos a ver agora campeonatos provinciais. Estão aí as meninas já... Agora começou mesmo um campeonato de sub-20. Está a ver, já é um bom ganho, é um bom ganho para o nosso futebol. Precisamos também de estar, se calhar, num cano, numa COSAF e trazer esta medalha. O que acha do futebol feminino no ponto geral? O futebol feminino, digamos que começou meio tarde, em 2012, começou já a se lançar mais ou menos melhor, porque até neste momento, 2011, quando a Lourdes Mitola deixou de ser atleta do time, passou para o futebol. Mas também começou no futebol, mas porque não havia as meninas, passou para atletismo. Mas depois, no fim da carreira, voltou para o futebol. Vimos isso, foi bom, e ela, quer dizer, a figura dela, então, trouxe mais meninas ao futebol. Já vimos já em 2012, quase tivemos um boom do futebol feminino. Tivemos o campeonato, pelo menos ao nível da cidade de Maputo, Beira também, vimos isso. Então, esperamos que este futebol venha a crescer. Muita gente desacredita no futebol feminino porque vimos que as meninas não nos trazem alegrias, não conseguem nenhuma qualificação. O que acha que deve dar? Essas pessoas estão meio enganadas, diria eu, porque estamos a ver o basquetebol feminino. Não, o basquetebol feminino está bem servido. São as meninas também. Sim, mas o futebol, estamos a falar já no caso de futebol. O futebol feminino é uma lástima. O basquetebol está bem servido. Mas o futebol... O futebol ainda não chegamos ao nível do basquete, mas
com trabalho podemos chegar lá e termos o futebol feminino em grande plano. Muito bem, muito bem. Vamos dar fecho a essa nota, falar das meninas. As meninas devem praticar desporto, devem parar de só ficar em casa, cuidar dos maridos, né? Devem ir praticar algum esporte. Ainda são meninas, não deixa as meninas casarem cedo. Não, as meninas também devem estudar mais, porque vemos muitas meninas que estudam um pouco, vão atrás de Deixa as homens. meninas, deixa as meninas praticar desporto. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Vamos para uma nota que dá conta que Raul volta a Moçambique. Depois de 2 temporadas no ADFAF, do segundo escalão de Portugal, onde frequentemente estava no banco dos suplentes e por vezes na bancada, o internacional moçambicano Raul volta a Moçambique para reforçar o Ferroviário de Maputo. Bom, é o Raul, que foi também jogador da Seleção Nacional. Então, foi lá, não conseguiu se enquadrar, se calhar, do clima. Mas é um jogador a ter em conta. Lá ficava no banco, mas também treinava. Então, está a trazer de Portugal uma metodologia muito bom. Acredito que vai se enquadrar na filosofia do Mr. Daoud, que também foi um treinador que aprendeu muito, bebeu muito do futebol português, fez lá as formações que tem. Então, acredito que vai receber bem o Raul e vai trabalhar bem com ele. O que acha que falhou para que o Raul não pudesse se dar bem no futebol português? Falei há bocado que talvez foi o clima, mas ele talvez não se esforçou mais. Vemos que Raul, quando saiu daqui, era um jogador que prometia muito, um jogador muito rápido, muito evoluído tecnicamente. É um jogador rápido, como é um exemplo do Witt, que também fez uma boa época no Nacional. Mas o Raul volta cá para voltar às origens e levar os princípios. O que acha dessa decisão do Ferroviário de Maputo em ir atrás do Raul? Bom, o Ferroviário de Maputo está a fazer uma boa escolha porque precisa de campear. Então, há muito tempo que o Ferroviário não é campeão. Então, chama esses jogadores todos para virem lutar pelo título. Acha que Raul conseguirá jogar a titular no Ferroviário de Maputo? Isto ainda é prematuro. Ele tem que trabalhar. Sabemos que o plantel do Ferroviário de Maputo é um plantel de luxo. É um plantel de luxo. É claro que estão lá muitos jovens, mas são jovens com talento. E com a chegada do Parquinho pode aumentar mais. Muito bem, vamos falar acerca do nosso capitão Domingues. Capitão Domingues. Polokwane City considera renovar o contrato com Domingues. O internacional moçambicano Elias Gaspar Pelembe, ou simplesmente Domingues, que milita na 2ª Divisão Sul-Africana, está com o contrato quase no fim. O Polokwane considera renovar o contrato com o atleta, alegando que a equipe tem um plantel jovem, mas precisa de um jogador experiente e líder dentro das 4 linhas. Domingues é um jogador que todos nós conhecemos quando vimos na Seleção Nacional, vimos no Desportivo. Quer dizer, Domingues é um jogador, se calhar, um jogador diferente do mundo. Uma vedeta. Onde ele passa é campeão. Só aqui no Polokwane ainda não conseguiu levar o Polokwane para a 1ª Divisão, mas foi campeão desportivo, foi campeão em muitos clubes. Em todos os clubes na África do Sul. Então, neste momento, o Domingues, é claro que ficou muito lá, muita experiência, mas é um jogador que já está a descer do nível, mas por causa da experiência dele, precisamos dele ver a jogar, tanto no Polokwane, se calhar pode merecer, merecer a chamada na Seleção Nacional, porque é um jogador que precisamos. O que acha de Domingues estar num clube da 2ª Divisão Sul-Africana, sabendo que ele já representou os melhores clubes sul-africanos da 1ª Divisão e quando esteve em Moçambique também representou um colosso que era o Desportivo de Maputo?
Bom, eu diria o seguinte, foi o convite que ele teve. Se calhar avaliou dentre várias propostas, se calhar recebeu muitas propostas e viu que Polokwane tinha um projeto satisfatório para ele, em termos financeiros, em termos desportivos. Então aqui o que está a contar é mais o fator financeiro. Estamos a ver o Domingues está aos 30 e poucos anos. Normalmente o jogador, quando atinge 30, 35 anos, tende a reformar. Chamamos de velho, mas ainda é jovem. Mas estamos a ver, se calhar, o lado financeiro foi o lado que... Mas acha que até esse todo o tempo que o Domingues esteve na África do Sul não conseguiu se organizar financeiramente? Bom, se calhar, o Polokwane foi chamar o Domingues, porque sabe que Domingues, onde ele passa, ganha títulos. Então, o Polokwane investiu, se calhar, financeiramente mais melhor para ter o Domingues, para lutar pela da segunda para a primeira divisão. E Domingues, vimos, quando passou no desportivo, foi campeão. Em vários clubes na África do Sul, sempre ganhava títulos. Então, o Polokwane fez essa investida de modo a subir Mas não acha que seria preferível o Domingues terminar a carreira em Moçambique? Porque sabemos que é um jogador que tinha uma história bonita, é um jogador que em todos os clubes que representou, todos os clubes foi campeão. E se ele tivesse terminado a sua carreira, ele seria um dos únicos jogadores que todos os clubes que ele representou foi campeão. O que acha dessa decisão? Não seria mais sábio ter voltado a Moçambique e representar um dos colossos, União Desportiva de Songo, Costa do Sol, que até mostraram algum interesse pelo atleta? Fafitini, quem te disse que Domingues já quer terminar a carreira? Ainda está a jogar futebol. Com a idade que ele tem, ainda está a jogar futebol. Já não tem mais 3 épocas. Disseste bem, ainda não tem mais 3 épocas, mas pode ter 2 épocas. Uma época vai fazer no Polokwane, se calhar volta para representar os moçambicanos. Vimos o Dairo Monteiro terminou aqui. O Tico também terminou aqui. Então, Dario Cane terminou aqui. Dario Cane terminou. Acho que ainda há tempo dele voltar e para fechar, nós moçambicanos queremos de novo voltar ao estádio e ir ver o Domingues, o Menino Maravilha. O menino, apesar que já não tem nada de menina, né? Ainda é maravilha, pá. Ainda é maravilha. A jogar o Moçambola e ir vermos de novo o Domingues. Muito bem, essa foi a primeira parte do nosso programa Desporto Real. Vamos a um breve intervalo. Voltamos já. Na segunda parte do nosso programa Desporto Real, aqui na BCL TV, siga as nossas plataformas digitais. Vamos para a notícia acerca do Moçambola. Black Bulls goleia o Teste África de Chimoio por 4-0. Desportivo de Maputo perde diante do Ferroviário de Lixinga por 2-0. União Desportiva de Songo empata diante do Ferroviário da Beira sem abertura de contagem. Majed de Mucuba perde diante do Ferroviário de Nampula por 1-0. Ferroviário de Maputo vence o Incomate de Chinavan por 2-0. Liga Desportiva empata por 2 com AD de Vilanculos. Ferroviário de Nacala perde diante do Costa do Sol por 3-1. Muito bem, vamos primeiro com o Black Bulls Teste África de Chimoio, a goleada do Black Bulls. Este foi um jogo que jogaram no sábado, então foi um único jogo onde todos nós ficamos a ver este jogo. Foi um jogo com um bom espetáculo de futebol, principalmente na parte da Black Bull. Black Bull foi uma equipa madura que
entrou com o objetivo de levar os 3 pontos para continuar a liderar. Mas na Black Bull há muita coisa a destacar-se. A Black Bull não é só a equipe A. Black Bull tem a formação, desde a formação tem jogadores, quer dizer, são jogadores que se identificam a Black Bulls. Um jogador da Black Bull, quando vai ao treino, está vestido a Black Bull. Uma coisa que acredito com mais visão, Costa de Sol, Faro Verde, Maputo, entre outros clubes, poderiam seguir o mesmo exemplo. Mas por que acha que os Costa de Sol e os Faro Verde de Maputo não seguem um exemplo do Black Bulls, que desde já aposta desde a formação, Bom, dá condições aos seus atletas? Bom, é um modelo que a Black Bull está a trazer, então espero eu que os outros façam um pass-copy ou traje, levam aquele modelo para ao nível nacional. Os clubes só faziam aquilo quando fosse jogos de nacional, onde existiam os jogadores, e só era juvenis e júnior, só para algum campeonato nacional. Mas devem incutir esse espírito de jogador se sentir também ainda criança ou for na formação jogador do clube. E vimos que Black Bulls é uma equipe que controla muito os seus atletas. Vimos que os jogadores de Black Bulls dificilmente tu vês aí nos bairros como tu vês jogadores de determinados clubes que jogam, os seus jogadores representam o clube, mas continuam jogando nos bairros. Faftin, tá a dizer coisas que calhar não esteja propriedade disso. Todos os jogadores gostam de jogar futebol do bairro. Porque eu digo isso porque os clubes de agora não têm academia. São os jogadores a sair do bairro direto para os clubes. Exato. No dia que os clubes vão ter a academia, onde os jogadores vão ficar por lá muito tempo, aí vamos dizer que os jogadores não jogam futebol do bairro. Acha essa atitude certa, um jogador que representa um determinado clube ainda continuar a jogar no bairro? Se calhar de um lado é bom, do outro lado não é bom. Porque Que lado pode ser bom? Porque se um jogador é lesionado no bairro, quem vai arcar com as suas despesas? Bom, eu digo, um lado é bom porque o jogador, quando ainda está na formação, precisa de muito jogo, muitos toques da bola. E algo que já nos clubes não conseguimos ver. Os jogadores no clube, na formação, se calhar só treinam 1h30 e o menino sai ainda com vontade de tocar a bola. E o treinador do bairro tem uma bola. Uma parte boa que falaste. Ok, os meninos, eu até aceito meninos continuarem a jogar no bairro, porque vemos que também os campeonatos são muito fracos, mas um jogador sênior que está a representar um Ferroviário de Maputo, um Desportivo de Maputo, ainda continua a jogar nos bairros. Acha certo isso? Bom, não direi certo, mas também não é tão mal, porque do jeito como os nossos clubes assinam contrato com o jogador. Infelizmente, isso não devia acontecer. Os jogadores só assinam contrato num período que o Moçambola está em vigor. Então, se o Moçambola começa em fevereiro e termina em novembro, um jogador só tem contrato de fevereiro a novembro e fica janeiro e dezembro sem contrato. Aí não é jogador de ninguém, pode jogar no bairro dele à vontade. Mas acha que um jogador deveria aceitar esse tipo de contrato? Ainda não somos profissionais. Um dia vamos ser profissionais, então os jogadores vão ter agentes. Acredito que mais de 50% dos jogadores não têm agente. Dos jogadores que estão no Moçambola não têm agente. Um jogador que joga num Costa de Sol não ter agente, acha isso porque uma atitude? Também temos poucos agentes aqui em Moçambique. Então, os agentes só vão atrás dos jogadores que estão num nível muito alto, que estão a brilhar. Ou é por vezes que certos atletas que negam agentes, porque não querem compartilhar, não querem dividir, não querem pagar. Isto é outro assunto, podemos debater mais, mas acontece. Não, é um assunto que vamos aprofundar mais. Vamos pesquisar um bocadinho mais. E vamos aprofundar, porque não podem brincar desse jeito com o futebol moçambicano. Vamos pesquisar mais, trazer a verdade. Os clubes devem investir e devem dar contratos
contratos que faz sentido. Olha, um contrato que vai de fevereiro a novembro. É um dos uma exemplos dos brincadeira. contratos que os jogadores têm. Eu tenho falado com muitos jogadores, então sei como é que os jogadores às vezes têm esses shorts contratos. São muito curtos, então o jogador tem que estar a jogar de fevereiro até novembro a pensar que tem que reservar algum para quando chegar dezembro e janeiro ter para continuar a viver a vida. Muito bem. Mas isso vimos e às vezes é triste para o jogador, porque depois quando se lesiona, há um caso também, que depois da lesão, com este contrato curto, onde é que vai o jogador? Onde é que vai o jogador? Sim. Aí está, não sabemos. E alguns se perdem. Um jogador que, por exemplo, lesiona-se num desportivo de Maputo, está a jogar num desportivo de Maputo, então depois o seu contrato termina, porque sabemos que são contratos. São Às contratos vezes, curtos. contratos sim, curtos, depois lesiona-se nesse período de tempo. Quem vai assumir a responsabilidade daquele Mas atleta? aí está, não há ninguém para assumir, porque ele já não tem contrato com ninguém, está sozinho e tem que viver a deriva. Pouca vergonha. Muito bem, Desportivo de Maputo perde diante do Ferroviário de Lixinga. O que achou desse jogo? Aí vamos destacar os dois treinadores e também o resultado desportivo. Desportivo está lá um treinador que está a iniciar a sua carreira como treinador do Sene. Sim, só está salvado. Já está salvado e ele não tem em memória se já foi um treinador adjunto de uma equipa de Moçambola, mas é um treinador que na formação fazia um bom trabalho, é um treinador também em nível da formação, tanto da federação, da CAF, tem formações do treinador. Então, é um treinador que precisa, neste momento, de um voto de confiança da direção, em primeiro lugar, porque temos os sócios e adeptos quando a equipa perde. Muitas cotadas psicológicas que acontecem Então, aqui. isso, é isso, cotadas psicológicas, chama o treinador, pede a cabeça Perde a cabeça do treinador. do treinador. Muitas das vezes o treinador ainda está no início do processo, porque sabemos que nessa coisa leva algum tempo, né, para o treinador entender melhor os seus jogadores, os seus atletas. E muitas das vezes nós não acho que, entendemos. salvo erro, ele está fazendo fez o seu segundo ou terceiro jogo. Então, Sim, sim. ainda os jogadores ainda não assimilaram o processo dele. Ele trabalhou muito com a camada de formação. Camada de E formação. ali já é outro futebol, outra metodologia. Mas A competição é mais gerenhida. ele é um jovem, acredito que vai investigar mais este tipo de futebol, que é a saída da formação para os sêniores. E acredito que até a segunda volta a equipa vai jogar futebol e vai tentar ganhar. E diria também o Antoninho Mchanga, Lixinga. Antoninho Mchanga é um treinador já experimentado, já esteve no Machaquene, é um dos exemplos. Que formou muitos jogadores. Formou muitos Hoje, jogadores. Falamos há bocado do Bruno Langa, Candinho, que foram nas mãos do Antoninho Mchanga que evoluíram. Mas também dizia que, para além deste jogador, ele tem uma metodologia, quer dizer, tem um espírito ganhador. Vimos no Machaquene com as condições que ele tinha, ele levava o Machaquene sempre a lugares cimeiros. Vimos também no ADV, sim. quando lá esteve. Fez um excelente trabalho. Fez um bom trabalho. Um clássico sem golos. 0-0, União Desportiva de Songo, Ferroviário da Beira. O que achou desse clássico sem golos? Não vimos golo, talvez é o único jogo que não teve golo, mas não deixou de ser clássico. Como a União Desportiva de Songo vem de troca de treinador, Ferroviário da Beira está aí já há um tempo a lutar pelo primeiro lugar, não queria perder pontos para não perder o pelotão da frente. Foi um jogo bem disputado. Pese embora que não houve golos, se tivesse golos, um empate 2-2 seria espetáculo ao futebol. Que equipe acha que estava mais pressionada no jogo? A União Desportiva de Songo ou o Ferroviário da Beira, que vinha já de uma derrota?
O Ferroviário da Beira vinha de uma derrota frente ao Ferroviário de Maputo e também queria, pelo menos, recuperar o ânimo, que era primeiro ganhar, no mínimo, um ponto, estava a jogar fora, era no mínimo ganhar um ponto ou tentar surpreender para ter os 3 pontos. Mas também a União Desportiva de Songa é uma equipa que, apesar de terem tirado o treinador, os rodadas psicológicas, o novo treinador já está começar a se encaixar e por isso tivemos este resultado. Também há que destacar também os dois guarda-redes, tanto o César Machava e o José Gurube, que foram guarda-redes que de alguma forma ajudaram a nossa seleção. Os dois. Sim, vimos também a estreia dos técnicos Nasser Armando e Nelson Santos na derrota do Madjed de Mucuba. O que achou da estreia de Nelson Santos e da estreia do Nasser Armando? Primeiro do Nasser Armando, que estreou-se com uma derrota. Bom, Nasser Armando é um treinador já experiente, conhecedor do futebol nacional. É claro que no último jogo não esteve bem, porque a equipa perdeu. Seria bem se tivesse ganho. Mas é um Nasser Armando igual a si próprio, um treinador muito de futebol de contenção. Acho que talvez daqui a alguns dias vamos ter esse futebol já vistoso no Majés de Mucuba, onde vai tentar ficar a 0-0 ou tentar espreitar um golito e ganhar 1-0 ou ir buscar um ponto lá, porque precisa de ponto agora para salvar esse da manutenção. Vimos que o Majés de Mucuba está mesmo no fundo do poço. O que achou da estreia do Ferroviário de Nampula, do Nelson Santos, que também, nas suas declarações, fez grandes promessas de levar o Ferroviário de Nampula aos lugares cimeiros, sabendo que o Ferroviário de Nampula até então ainda está na cauda da tabela. Estava na cauda, agora depois desta vitória, ergueu-se. Já passou o Desportivo, está no quarto de baixo para cima. Então, é um Nelson Santos que é um treinador que nós conhecemos, já vimos no Costa do Sol, esteve lá a trabalhar com um outro grande treinador, acredito que bebeu muito deste treinador quando trabalhou com o Diamantino Miranda no Costa do Sol. Depois passou para Ferroviário de Maputo. Também fez um bom trabalho, trouxe lá novas metodologias do treino. Vimos agora, acredito que vai trazer essa metodologia no Ferroviário de Nampula. E aí o nosso futebol sai a ganhar e talvez alguns dos jogadores vão sair de lá para o Moçambola, então ganhamos todos nós. Vimos que o Nelson Santos ele disse que quer trazer jogadores à seleção nacional. Acha que o Ferroviário de Nampula irá conseguir? O Ferroviário de Nampula, nos últimos anos, tinha jogadores da seleção nacional, ou melhor, jogadores que passaram na seleção nacional. Então, levava consigo muita qualidade para Nampula. Mas aí vimos a qualidade que eles tinham, mas já não tinham o pulmão suficiente porque eram jogadores já na curva descendente. Mas acredito que nesta abertura do mercado, o Nelson Santos vai chamar alguns para dar a qualidade do que ele deseja. Ele já sonha em ocupar lugares cimeiros. É possível, baixa a direção a apoiar-lhe. Muito bem, o Ferroviário de Maputo, que está na cauda do Black Bulls, sabemos que o Ferroviário de Maputo está a seguir mesmo o Black Bulls. O que acha da prestação que venceu em comando de Chinavani? O Ferroviário de Maputo também está nesse Moçambola, está com tudo e quer o título. Não está na cauda, está aí quase a morder os calcanhares da Black Bull. Mas o Ferroviário de Maputo, quanto a mim, bem treinado, é um treinador que nos últimos anos era um dos treinadores mais criticados, tanto pela mídia, se calhar pelos adeptos, porque é um treinador que foi ganhando a experiência jogo a jogo. Treinador muito jovem. É um treinador muito jovem. Talvez duvidaram muito pela sua juventude, né?
Mas aí está, ele Mas ele é demonstrou jovem, que a juventude e o profissionalismo não tem nada a ver. ele é jovem, mas traz consigo um conhecimento. Então, é Conhecimento, o sim. conhecimento que precisamos. Estamos a ver agora, fez o meio, digamos, revolução na equipa dele, porque já está a usar jogadores jovens. É claro que há um ou outro experiente, mas está cheio de jovens aí, que vimos alguns dos jovens estão a se destacar, tanto no Ferroviário como na seleção nacional. Mas é um Ferroviário a ter em conta, como a Black Bulls vão lutar até, se calhar, ao fim do Ao fim campeonato do campeonato. do título. Mas também destacar, é claro que perdeu, não se fala muito dos perdedores, mas merece este treinador que perdeu este jogo, é o Danilo Nhampos. Assim, Ele conhece bem o Ferroviário de Maputo, levou, digamos, pegou o comboio a meio, quando o Arthur saiu para Costa do saiu. Sol, ele entrou lá e está a fazer um bom trabalho. Quando entrou, teve bons jogos e ganhou. Então, este Moçambola é um Moçambola rico que vamos Muito ter. renhido. Muito bem. A Liga Desportiva de Maputo, quando é de Vilanculos, o empate a 2 bolas em plena casa da Liga. Bom, aí há dois treinadores que se conhecem bem, o treinador da Liga, o Dair Monteiro, o treinador da ADV de Vilanculo, o Vitor Miam. São treinadores que, digamos, ainda jovens, mas com um bocadinho de experiência. Então, aí a Liga, como jogava em casa, tinha a obrigação de ganhar. Vimos, jogou a Liga, é um futebol bonito, vistoso. Todos que estiveram a acompanhar viram boas triangulações ao nível do Dair Monteiro, como gosta. Vimos um desportivo a jogar o futebol de triangulações. Estamos a ver agora na Liga a jogar futebol de triangulações. Aí, o Vilanculo foi para lá para tentar buscar um ponto, mas conseguiu surpreender em contra-ataques, marcou um golo. Liga depois foi em cima dos gajos e em cima deles conseguiram conseguiram marcar até dar cambalhota. Só que, pá, depois, no fim, o empate, quer dizer, é meio justo ou por aquilo que aconteceu no jogo. Cada uma equipe deu. Muito bem. O Ferroviário naquela perdeu diante do Costa de Sol, desde que o Costa de Sol realmente já se encontrou. Bom, Costa de Sol está a trabalhar para se encontrar. Sim. Depois da saída do treinador Horácio Gonçalves. para a seleção nacional, então havia receio de que será que Costa do Sol vai continuar no mesmo clube ou quê? Mas já estamos a ver Costa do Sol a trabalhar para os resultados. Entrou um bocadinho tímido, o treinador perdeu o primeiro jogo, foi empatar com o Majed, então começou daí os alarmes. Os alarmes. Mas depois está a ganhar jogo, Ganhar estamos a jogos, ver. começou a ser encontrado. Yeah. Muito bem, vamos dar um pulo para o futebol de praia. A federação paga os vices de futebol de praia. A Federação Moçambicana de Futebol pagou 100 mil a cada atleta de futebol de praia por terem se qualificado ao Mundial e chegarem ao segundo lugar do CAN da modalidade. Bom, O que achou desse gesto da Federação Moçambicana de Futebol de ter pago 100 mil a cada atleta? bom, é um bom gesto. Só a federação tirou os 100 mil. Se calhar pode aparecer um ou outro empresário a dizer Esperemos que apareçam empresários, porque o que eles fizeram Sim, foi sim. inédito. Sim, foi inédito. Se calhar a Secretaria de Estado também pode apoiar mais, em outro valor. Quer dizer, é uma ideia a de se louvar. E a federação, neste momento, está bem dirigida. Estamos a ver a serem premiados deste jeito. Vimos os sub-20 também a serem premiados. Então, São promessas que estão a ser cumpridas, diferente de outras vezes que fazia-se promessas, mas não se cumpria. Não se A cumpre. Federação Moçambicana está a trabalhar. Está a trabalhar, está aí, o trabalho está vistoso. Quando promete, eles são os 100 mil. Podiam ser mais, mas é um valor importante para os jogadores. Muito bem, parabéns à Federação Moçambicana de Futebol que continue assim, pagando os atletas, porque os atletas realmente precisam comer.
Muito bem. Jogos Olímpicos 2020. Felipe Jacinto Nhusi irá desfalcar os Jogos Olímpicos 2020. O presidente da República não se fará presente à cerimônia de abertura por motivos alheios. Numa altura que Marinela Muchanga, karateca moçambicana, falha os Jogos Olímpicos a um empate da entrada do mesmo. Bom, quando é um presidente a levar consigo os atletas a um campeonato da dimensão dos Jogos Olímpicos, há muita, quer dizer, há outra dignidade, mas, enfim, por causa do... há muito trabalho que o chefe de Estado tem que fazer. Então, desta vez não será possível, mas acredito, antes disto, ou vai ser com ele ou com o primeiro-ministro, quer dizer, os atletas vão ser informados, vão dizer, dados seus, como diria, vão falar com o primeiro-ministro e desejar um bom trabalho, o que vai acontecer nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, vimos que uma das nossas moçambicanas que tínhamos alguma expectativa nela, a Marinela Muchanga, a karateca moçambicana que falhou os Jogos Olímpicos. O que achou? Bom, era uma esperança, tínhamos esperança de estar com esse atleta a tentar e ganhar alguma coisa. Mas, enfim, há que trabalhar ao nível psicológico aos que lá estarão para tentarem jogar e trazer, se calhar, se possível, a medalha. Quando é medalha, toda a bandeira... Toda a bandeira e aguardamos por medalhas, né? Vamos aguardar isto. Vamos dar um pulo para a África. Uma triste realidade. Os jogadores da Serra Leoa estiveram bloqueados na fronteira da Guiné por mais de 12 horas de tempo por falta de resultados da Covid-19. Os atletas viajaram à Guiné por via terrestre. Aqui temos que destacar a falta da organização. Estamos a falar de atleta da seleção nacional. É a bandeira. Então tem que das próximas vezes verem bem essa coisa. É a seleção, quer dizer, é o país de tudo que anda em volta o que se acha de um país. Então, eles têm que prestar muita atenção, fazer os testes muito antecipadamente para não acontecer isso. Para não acontecer isso. Acha justo mesmo seleções ficarem 12 horas de tempo na fronteira, pendurados? Estão a representar a seleção. É lamentável. Eles têm que trabalhar mais a isto. Muito bem. Que trabalhe mais. Mas agora não poderíamos terminar o programa sem falar do Euro 2020. Vamos destacar alguns jogos, porque não podemos falar totalmente de todos os jogos. Em pleno jogo de abertura, a Itália goleou a Turquia por 3 bolas sem resposta. O Euro entrou com uma goleada e surpresa da equipe italiana que iniciou em bom plano. A Inglaterra venceu a Croácia por 1 bola, num jogo que a Inglaterra fez história vencendo pela primeira vez no seu primeiro jogo no Euro. Um outro grande jogo foi o da Holanda e Ucrânia, que a Holanda venceu por 3 bolas a 2. Muito bem, destacaste estes 3 jogos, foram os bons jogos da jornada, né? Tivemos a Itália. A Itália é uma equipa que nos últimos anos, talvez desde 2006, quando terminou aquele Mundial, na final, ganhou. Então, de um tempo para cá, a Itália ficou perdido na história, deixou de trabalhar, não havíamos jogadores da seleção italiana que jogassem nos clubes grandes. Agora estamos a ver o Inter, AC Milan, Juventus, estão a porque ter... Era uma Itália irreconhecível, aquela Itália onde passou de lá o Del Piero, Francisco Totti. Quer dizer, grandes lendas. O Pirlo. Então, grandes lendas do futebol mundial para depois estar daquele jeito, então era de se estranhar. É de estranhar, mas agora a Itália já está a fazer o seu TPC, os clubes grandes estão a fazer um bom trabalho, estão a chamar os jovens e deixam os jovens jogar até o mais alto nível. E aí estamos a ver, a Itália
já está a golear a Turquia. É claro que a Turquia também é uma equipa que é uma seleção que não tem tradição de ganhar o primeiro jogo. Exato. Mas, Vimos também, falando mesmo de tradição de ganhar o primeiro jogo, a Inglaterra também não tinha essa tradição de ganhar o primeiro jogo, mas dessa vez venceu o primeiro jogo e venceu a Croácia, que também sabemos que é um colosso. com a Croácia é um colosso, mas a Inglaterra já também está a trabalhar quase a par da Itália. Estamos a ver as equipas candidatos ou favoritos ao ganhar o campeonato inglês já começam a pôr jogadores de nacionalidade inglesa. Estamos a ver. Na altura não era fácil ter 3, 4 jogadores do Manchester que saíam direto para a seleção. Mas agora estamos a ver Manchester tem jogadores, Manchester City também, são equipas que estão a lutar pelo título. Então estão a trazer lá quer dizer, outra mentalidade. Acreditamos que esta Inglaterra pode, não direi Inglaterra favorito, mas é um dos candidatos a estar nos lugares Sim, porque vemos que a Inglaterra também tem um grande plantel. Tem um grande plantel. O treinador é o mesmo já desde o Mundial passado, Euro passado, então já conhece melhor os jogadores. Mas aguardamos com expectativa a Inglaterra, como aguardamos a Itália. Vimos também o jogo da Holanda e da Ucrânia, que foi um grande jogo, muito disputado, em que a Holanda venceu por 3-2. Foi um excelente jogo para os que não deixaram de dormir ontem e ver esse jogo. Foi um jogo que era assim, marcas tu, marco eu. Então, foi um jogo a tic-tac, ora marcava a Holanda, ora a Ucrânia. Foi um jogo a ter em conta. Mas também vimos a capacidade da Holanda. Claro que também a Holanda está a usar jovem, mas estão a trazer aquele espírito que tiveram com Ronald Koeman. Agora estão aí a trabalhar. A federação, quando é a mesma, não sai ninguém. Então, o processo de trabalho é contínuo. Estamos a ver. Podemos também destacar a Bélgica. A Bélgica, em particular, o guarda-redes, não o guarda-redes, o avançado Romeu Lukaku. Exato. Quer dizer, ele está em grande, aos 89 minutos, arranca, quer dizer, sai do meio campo, tira todos e vai marcar o terceiro gol. Aquilo é espetáculo. É espetáculo. Sim. Muito bem. Os 3 favoritos para o Mr. Simão, até então, quais seriam os 3 favoritos a vencer o Euro? Para mim, os favoritos é a Bélgica, que neste momento é o número 1 do ranking, e meto lá a França e a Alemanha. São os meus 3 favoritos. Sim, vimos aí uma publicação, 2 publicações. Uma do Mr. Luís Gonçalves, outra do Abel Xavier, todos eles antigos treinadores dos Mambas, que estavam a felicitar ou estavam a dar apoio à seleção portuguesa. Vimos numa publicação do Abel Xavier em que disse que Portugal não vai lá para ser mais um, vai para defender o título e vai para conquistar o título. Acha que Portugal também tem chances nesse Euro? Abel Xavier é um treinador que conhece o futebol português, conhece o futebol moçambicano, mas ele falou mais como um português. Porque é claro que neste momento Portugal está cheio de jogadores talentosos, mas de alguma maneira pode-se dizer que perdeu-se alguma qualidade. Mas porque eles também já são jogadores já com uma idade, falo de Ricardo Quaresma, são jogadores que no Euro passado tinham lá outra qualidade que emprestavam o jogo, que talvez aqueles jovens não vão conseguir trazer aquela. Mas está lá o capitão CR7, que às vezes resolve sozinho. Mas também não tem a idade que tinha. Talvez no Euro passado conseguia só
por Quaresma estar aí a driblar colocava a bola na cabeça dele e ele metia na baliza. Mas são jovens a destacar, muito talentosos. Temos aqui a linha média com aquele jogador fantástico do Manchester, que está num bom momento, o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, sim, que está em grande plano, sim. Tem aquele jogador também do Manchester City, o Bernardo também. Sim, é um jogador que coloca a equipa a jogar no curto, e é o mesmo jogador que coloca a equipa a jogar num passe longo. Quer dizer, tem este talento, tem esta qualidade. Então vamos ver se Portugal também perdeu um dos melhores defesas, porque a pandemia também está aí. Covid-19 tirou ali o João Cancelo, que é um dos melhores defesas a lateral, porque ele pode jogar à esquerda e à direita. Mas é um campeonato que Portugal também vai ter algo a dizer. Colocaria Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra como um dos candidatos a ganhar. Mas não são favoritos, mas também são candidatos, podem surpreender. Podem surpreender. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa Desporto Real. Últimas considerações, o Mr. Simão. Eu vou dizer o seguinte, para os nossos jogadores que prestem atenção no Euro, assistam o Euro, também os nossos treinadores, prestem atenção no Euro, assistam o Euro. Há muita coisa que eles vão ver lá e quando os treinadores vão levar aquilo que vão transmitir aos nossos jogadores. Quanto aos jogadores também vão buscar aquilo que bom e usar como armas para o seu futebol. Muito obrigado. Muito bem. Essa foi mais uma edição do nosso programa Desporto Real. Sigam as nossas plataformas digitais, BCL TV Moz. Sigam o nosso canal do YouTube, BCL TV Moz. Sigam-me também nas redes sociais. Atenção, nós não somos os melhores, mas trazemos o diferente. O diferente é o melhor. Até a próxima semana.